Saudações, pessoal! Hoje nós vamos discutir a importância do Karl Popper para a nossa discussão sobre epistemologia das ciências sociais. Nós estamos dando sequência a uma discussão que vai mais pelo âmbito dos pensadores não necessariamente da língua inglesa, mas do contexto ocidental anglo-americano, antes de entrar no debate propriamente francês, o qual entramos na próxima aula. E ambos têm direta influência sobre muitos dos autores contemporâneos que nós discutimos nas ciências sociais. E esse autor especificamente é importante por uma série de motivos que vão ficando claros à medida que a gente vai fazer a exposição. Eu vou, antes de entrar na discussão, da brevíssima discussão, a apresentação da vida e obra dele, apenas apresentar para vocês algumas fontes das quais eu parti. O meu contato mais inicial, ainda no início da graduação, foi com essa obra aqui do Rubem Alves, sobre filosofia da ciência, onde ele apresenta de modo extremamente didático o Popper, talvez até didático demais para o ensino superior, mas fica a sugestão, caso vocês vão ensinar teoria da ciência no ensino médio, o Rubem Alves é extremamente didático. Essa é uma edição antiguinha, vocês encontram ele numa outra versão hoje em dia, e ele é muito bom para a introdução à filosofia da ciência e especificamente à teoria do Popper. Outro que vai nessa linha, mas é menos didático, é esse do Chalmers, que, embora tenha esse gato horroroso na capa, é um bom livro. Sim, isso aqui é um gato, embora não pareça. E é um autor que apresenta de modo muito honesto a teoria do Popper, embora ele se procure discutir ciência propriamente dita, é muito mais uma apresentação da teoria do Popper. As obras que nós vamos discutir, a mais diretamente debatida por nós aqui será essa, A Lógica da Pesquisa Científica, e indiretamente eu bebo um pouquinho no Conjecturas e Refutações, mas eu não recomendaria vocês irem por aqui. Lógica da Pesquisa Científica é importante, e um texto que saiu mais recentemente, em português, esse texto Escolhidos, é especialmente útil. Eu até acho ele mais interessante do ponto de vista didático, para tomar contato com a obra do autor, para além do Lógica da Pesquisa, esse Textos Escolhidos, que foram selecionados por um orientando do Popper e que eu acho que, até por ser português, não português de Portugal, como a edição em 70, facilita um pouquinho mais a compreensão. Embora a tradução da edição em 70, obviamente, seja muito boa. Ela só tem sotaque, né? Então, pessoal, sem mais delongas, entrando no debate do nosso Sir, ele nasceu em 1902 e faleceu em 1994, ou seja, o mais longevo dos nossos autores até aqui. Nasceu em Viena, ou seja, mesma cidade do velho Freud, a cidade onde tinha nascido um pouco mais cedo, um pouco antes, o Wittgenstein. E eles não se cruzaram muitas vezes, mas existiam concepções bem distintas, tanto filosoficamente quanto do papel da ciência e da filosofia para a ciência. Não vou entrar aqui em muitos pormenores. Era uma família judia convertida ao protestantismo, o pai era advogado e ensinava direito na Universidade de Viena. Ele era um bibliófilo, o pai do Popper. O Popper não só herdou o gosto, como a extensa biblioteca que o pai dele tinha. Isso, para pensarmos um pouco na constituição dele como intelectual, ajuda a compreender. Por isso que eu estou mencionando isso, não é mera curiosidade. Ele termina a escola e começa a fazer aulas sobre matemática, física, filosofia e psicologia na Universidade de Viena, em 1918. Dessas áreas, um dos interesses mais longevos dele foi justamente por psicologia. Ele não começa discutindo lógica, mas sim psicologia. Em 1919, o jovem Popper é atraído pelo marxismo, se filia a um partido, mas por pouco tempo ele fica vinculado a essa linha de pensamento. Depois que há um embate violento nas ruas em Viena, ele renega o marxismo. Essa concepção de pseudocientífico, ele aloca isso, ele designa isso na própria autobiografia, então é muito mais um raciocínio, uma memória
reflexiva e anacrônica dele do que o que ele pensava com 17 anos. Eu acho que ele não qualificava o materialismo histórico como pseudocientífico com 17 anos. Mas é assim que ele pensa. Não mostrei fisicamente a obra, mas ele tem uma obra não traduzida para o português, até onde eu sei, que é uma autobiografia na qual ele faz um pouco essa reconstituição da sua formação intelectual. Em 22, ele trabalha com várias coisas, ele gosta muito de entalhar móveis, e trabalha um tempinho em construção civil, propriamente dito. E depois até também faz trabalho voluntário na clínica do Alfred Adler, que era um dos discípulos do Freud, e conclui, em 22, o seu diploma de maturidade, um tipo de formação que poderia ser considerado aqui com 20 anos, não sei se é exatamente uma graduação, é algo entre uma graduação e ensino médio, pelo que eu consegui consultar nas fontes. Não é algo que seja um sistema equivalente ao americano ou nem muito difundido na Europa, mas existia naquela época em alguns países. Depois disso, ele faz uma formação para se tornar professor de ensino fundamental e segue estudando psicologia e filosofia. Então, não apenas por conta, fazendo cursos também, com uma certa formalização. Tanto que em 1928 ele doutora-se em psicologia e o Schlicht estava entre os membros da banca dele. Esse autor, pessoal, é um dos positivistas lógicos e um dos principais inspiradores do Círculo de Viena. Então, por isso que eu mencionei aqui a presença dele na formação do Popper. Embora, obviamente, o Popper não possa ser alocado entre os pensadores do Círculo de Viena. Depois a gente vai discutir isso um pouquinho. De 30 a 34, como estava na Áustria, vizinho à Alemanha, e vendo as movimentações do nazismo, sendo uma família de judeus convertidos, Popper começa a ficar preocupado com a própria integridade física dele e da sua família. E começa a trabalhar numa obra, que era um modo que ele tinha para conseguir um destaque e reconhecimento acadêmico. Ele estava fora das universidades, fora da academia. Ele começa a escrever uma obra que vai acabar se tornando, era uma grande obra de 2 volumes, muito na linha de interesses da filosofia da ciência, até parecida em título inicial com as obras do Círculo de Viena, mas que acaba virando esse livro, A Lógica da Pesquisa Científica, e que é uma obra de grande impacto, embora não imediato, mas ela é extremamente ousada para o contexto e poderíamos dizer provavelmente a obra mais revolucionária do Popper, embora tenha demorado um pouco até sentir o impacto dela. A maior contribuição é justamente o estabelecimento da falsibilidade como critério de delimitação científica, mas isso falando assim não fica muito claro aqui, vai ficar mais claro à medida que a gente fizer a exposição e ler alguns trechos da própria obra dele. Ele consegue, finalmente, em 37, depois de passar 2 anos na Grã-Bretanha, ele se muda para a Grã-Bretanha em 35, 36, trabalhando sem grandes rendimentos, talvez tendo alguns bicos, assim como palestrante, mas não tinha um emprego formal. Ele só deu um jeito de sair da Áustria. E finalmente consegue, em 37, uma posição na Nova Zelândia. Aqui já tinham havido alguns reflexos iniciais da obra dele, ele teve reconhecimento pela lógica da pesquisa científica, então conseguiu esse espaço. E enquanto fica trabalhando na Universidade da Nova Zelândia, ele escreve o que, para vários autores, é uma das bíblias das democracias liberais ocidentais, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Ele dá uma fundamentação lógico, filosófico, política, poderia-se dizer, para os regimes liberais, e sempre que vocês forem ouvir a expressão Estado Democrático de Direito, podem ter certeza que ecoa algo da Sociedade Aberta e Seus Inimigos, dessa obra, que são 2 tijolos que param em pé em qualquer posição do Popper e que é extremamente importante. Assim. Até eu recomendaria para aqueles que têm aspirações a compreender o liberalismo no século XX, ou as suas versões radicais, do Hayek, que era amigo pessoal do Popper, embora isso não tivesse grande influência para fins do que ele escreveu. Vale a pena
ler A Sociedade Aberta aos Inimigos. Mais do que uns certos autores menores, alguns ideólogos que fazem sucesso aqui no Brasil. O Popper até cita um deles, eu não vou me prestar a mencionar o nome, porque é irrelevante do ponto de vista teórico, mas se querem compreender o liberalismo, leiam Popper, estudam Popper. Aqui nós estamos falando de algo um pouco mais fundamentado. Até porque a reflexão que ele faz, em boa parte, se dá no período da Segunda Guerra Mundial. Então, ele está lidando com essa ameaça, esse principal inimigo da sociedade aberta, das democracias ocidentais, se assim quiser pensar, são os regimes totalitários, especialmente o nazifascismo, embora não exclusivamente. Após o fim da Segunda Guerra, ele muda-se para o Reino Unido e começa lecionando lógica e método científico na London School of Economics, uma instituição que à época já é de uma linha bastante liberal, não mais tão fabiana como na sua fundação, e posteriormente, de 49 a 69, ele por 20 anos ocupa a cátedra de Lógica e Método Científico na Universidade de Londres. Ele se aposenta em 69, mas segue intelectualmente ativo, escrevendo, publicando, fazendo novas edições, novos prefácios, réplicas, tréplicas, acríticas, até 94. E, embora ele seja... Depois a gente comenta um pouco sobre o estilo da escrita dele, mas pode-se dizer que ele não é tão defensivo assim como pode parecer numa primeira leitura. Até essa obra aqui, que é uma das primeiras, né, basicamente a primeira obra de Fôlego, tem muitos adendos, tem uma boa videoobra no início dela, na apresentação. Essa ediçãozinha da Cultrix aqui é bem antiga, da tradução dela, mas é muito boa mesmo assim. E vale a pena, e geralmente também não é muito caro. É algo que, se fosse para começar a ler o Popper, eu sugeriria mais pelo Lógica da Pesquisa Científica mesmo. Aqui, pessoal, esse monte de cores aqui não é para assustar, é mais só para fazer uma sistematização, que ficou meio apertadinho porque eu tentei colocar tudo num slide só. Trata-se do seguinte: nós falamos muito ao longo da disciplina até aqui sobre juízos, começaram a aparecer ali na discussão do Wittgenstein proposições, aqui no Popper vão aparecer enunciados. E nesses momentos é bom a gente dar uma pausa, parar, consultar os dicionários de filosofia, rever os nossos textos lidos até aqui e pensar um pouquinho. Afinal, e ainda mais para filósofos da linguagem, o Popper não um deles, mas os demais aqui que a gente discutiu e que a gente vai discutir daqui a pouquinho são interessados por linguagem, é importante explicitar os sentidos dos conceitos em questão aqui. Então, o que vamos entender aqui por enunciado? Eu peguei aqui as definições do nosso dicionário de filosofia do Abagnano, que eu recomendo como um dos melhores e mais complexos dicionários. Quando a discussão é séria, vamos recorrer a ele. Ele nos sugere que enunciado é expressão linguística de sentido completo, que é verdadeira ou falsa. Na filosofia medieval, empregado em alternância à proposição. Ou seja, nesse caso, nós temos uma relativa indefinição conceitual entre enunciado e proposição. Não nos interessa aqui entrar em especificidades, até porque os termos variam em alemão e inglês. O Popper usa enunciado. Mais tarde, daqui a 2 aulas, quando a gente discutir Foucault, também vocês vão ver que existe lá discussão sobre enunciado, mas é num outro sentido. Então, os sentidos que os autores atribuem aos termos que eles empregam, eles não são só termos, eles são conceitos. Então, por isso que é especialmente importante esses momentos de definição e a gente saber do que estamos falando, afinal de contas. Os destaques que eu dou aqui enunciado é uma expressão linguística e diz respeito a verdadeiro ou falso. Isso é o que nos importa dessa definição. Proposição, que é o que vocês vão ver com maior frequência, embora não exclusivamente, nas designações tanto do Wittgenstein quanto da maior parte dos positivistas lógicos, do Marx, do Schlicht, esses outros autores de nome quase impronunciável,
colegas austríacos do Popper e do Wittgenstein. E os dois usos principais, eu peguei só o início da definição do Bagnano, são determinados por dois conceitos diferentes de proposição. P ponto aqui é preposição, o modo como ele abrevia no dicionário. Mais precisamente os seguintes. Como expressão verbal de uma operação mental, frequentemente chamada de juízo. Notem, expressão verbal e expressão linguística. Tem uma homologia aqui. A diferença é que aqui existe essa operação mental, chamada de juízo, da qual nós vamos falar ali no final. E segundo, proposição como entidade objetiva ou valor de verdade do enunciado. Aqui, a proposição é que é pensada como valor de verdade do enunciado. O enunciado não está diretamente associado a verdadeiro ou falso. Então, poderíamos também dizer que o que eu menciono aqui, que não há um consenso quanto ao uso dos conceitos de proposição e enunciado na filosofia contemporaneamente, e que os ambos são empregados no debate epistemológico, trata-se do seguinte: enunciar, propor, questionar, indagar. Há várias formas de expressarmos pensamentos. E tanto proposição como enunciado são pensados aqui como seja expressão verbal dessas operações mentais, ou seja, pensamentos, no caso dos juízos especificamente, ou, e isso é que é o mais importante, quando a gente faz uma proposição, quando enunciamos algo, isso diz respeito ao mundo de alguma forma. Então, isso pode ou não estar correto. Aqui nós temos enunciado e proposição como duas formas de descrever fatos, para usar essa expressão bastante capciosa, mas importante nesse caso. Lembrando do Wittgenstein, né? Fato nesse sentido, factualidade, algo que há no mundo, que existe. Então, diz respeito não tanto a essa condição ontológica daquilo que existe no mundo, mas a possibilidade, epistemologicamente, de afirmarmos é verdadeiro ou é falso que isso existe, ou que algo está acontecendo. Então, é a isso que se refere tanto o enunciado quanto a proposição, embora a proposição seja um pouquinho mais polissêmica aqui, porque diz respeito a pelo menos duas configurações distintas, seja o caráter de verdade, ou seja, a uma expressão dessa operação mental juízo que necessariamente não diz respeito a verdadeiro ou falso. Pode dizer respeito a outros tipos de pensamento. E aqui a gente pode retomar um pouquinho. A gente não chegou a explicitar muito isso, porque é na quarta meditação que Descartes faz essa discussão sobre o juízo. Mas ele estabelece o uso filosófico. Até o Descartes não se falava tanto assim em juízo, em filosofia, como vocês viram até pela definiçãozinha inicial ali do enunciado. E mesmo na filosofia antiga se fala muito mais em enunciado ou em proposição do que necessariamente em juízo. E quem estabelece esse sentido de distinção entre verdadeiro e falso do uso filosófico, do juízo, é possivelmente Descartes. Pelo menos é o mais conhecido dos pensadores que faz isso. A gente está considerando os ocidentais exclusivamente aqui, pessoal. Embora o John Locke, nosso conhecido também, apenas o reserve para descrever conhecimentos prováveis na falta de conhecimento seguro. Isso é importante porque, lembre-se que o Descartes estava interessado em ideias claras e distintas. Ou seja, o Descartes estava pensando num tipo de conhecimento fechado, dado e verdadeiro em si. Ciência era indubitavelmente verdadeira. John Locke já está pensando assim, olha, nem sempre nós temos tanta certeza. Quando nós não temos tanta certeza, ou não temos completa certeza da veridicidade de algum fato, nós emitimos juízos. Juízo sobre, olha, eu acho que vai chover amanhã, isso é um juízo. Eu não estou fazendo uma afirmação peremptória. Até porque não é possível, ou na época não era possível, nem matemática ou estatisticamente, fazer predições dessa natureza. Tipo, minha junta está doendo aqui, eu acho que vai chover amanhã. Isso é um juízo, no sentido apresentado pelo John Locke. Já para o Kant, o conceito é completamente central, porque, segundo Kant, o intelecto, a nossa capacidade de conhecer, é
uma faculdade de julgar. Então, como é faculdade de julgar, nós temos aqui no juízo uma centralidade. Por isso que o Kant fala em juízo sintético, juízo analítico. Quando o Kant fala de juízo, está falando de faculdades de nosso julgamento, e por isso que soa tão estranho para nós quando a gente lê o texto dele inicialmente. Aqui eu estou esclarecendo isso para vocês, porque daqui a pouco vocês vão ver que o Popper usa as mesmas expressões do analítico e do sintético, mas não falando em juízo, mas sim em enunciado. Sendo assim, embora os sentidos diversos sejam diversos desses termos em diferentes correntes, e especificamente de juízo, em termos gerais, juízo é considerado um ato consciente e voluntário de julgar o que acontece no mundo. Quando eu digo aqui ato consciente e voluntário, eu estou me reportando àquela operação mental. Não existe um juízo, você não julga algo sem ter consciência de que você julgou. Nós estamos aqui falando de faculdades do intelecto, a gente não está falando de inconsciente, nada disso. Eu tenho impressão, intuição, num sentido esotérico da intuição, não no sentido intuição sensível, como sugere o Kant. Então, é disso que nós estamos falando aqui. E por isso que eu fiz esse uso de cores aqui. Quando a gente fala em distinção de verdadeiro e falso no juízo, valor de verdade no enunciado e verdadeiro ou falso, quando a gente fala da expressão linguística, do enunciado, nós vemos que nos três há essa presença de um certo regime de verdade, uma distinção entre verdadeiro e falso. Juízos podem ser pensados também como condição para o verdadeiro e falso, assim como para apreciação estética, assim como juízo moral ou juízo valorativo, os juízos que reflitam convicções. Então, o juízo não está restrito estritamente à nossa faculdade intelectual, à nossa faculdade cognitiva. Mas, pensando que é ato consciente e voluntário para julgar o que acontece no mundo, pode ser julgar como belo ou feio, pode ser julgar como verdadeiro ou falso, pode ser julgar como bom ou ruim. Não casualmente estou usando aqui as três dimensões nas quais o Nietzsche faz a crítica ao Kant. Então, como vocês veem, isso aqui diz respeito a todos os autores que a gente leu até agora. Feito esse esclarecimento conceitual, pessoal, nós prosseguimos pensando agora um pouquinho sobre isso que é o Círculo de Viena. É um grupo de filósofos e cientistas reunidos em torno do Moritz Schlicht, o Otto Neurath e o Rudolf Carnap, entre 23 e 37. Aqui há alguma discussão quanto a essas datas, não é importante a data precisa, mas é mais ou menos esse período. Após a publicação do Tractatus Lógico-Filosóficos do Wittgenstein, é que se dá a maior coesão desse grupo. Porque eles têm no Tractatus, pessoal, uma centralidade muito grande. Essa obra é condição da formação desse grupo como um grupo de pensamento coeso. Então, é isso que é interessante do Wittgenstein, que eu não cheguei a abordar na última aula, mas que aqui fica claro. No Tractatus, ele apresenta premissas que fundamentam a constituição desse movimento, que leva adiante a proposta dele próprio, do desenvolvimento de uma linguagem lógica e inequívoca. E o Tractatus tem pelo menos 3 grandes influências ou impactos nesse Círculo de Viena, constituindo-o. Primeiro, ele retira o significado factual das proposições lógicas e matemáticas, ou seja, proposições lógicas e matemáticas são tautologias, elas não têm significado factual, ou seja, o que não existe empiricamente não existe, ou não tem sentido. Esse é o ponto da argumentação do Wittgenstein, como nós já vimos, e é o ponto para esses autores. O fato de serem tautológicas diz respeito a isso. Elas afirmam aquilo que já é sabido. Relações de ideias. Lembrem lá David Hume. A ideia é similar, mas aqui a afirmação é bem mais radical. Não há sentido. É autorreferente. É isolado. O que não quer dizer que é irrelevante. Na verdade, é básico, é elementar. Lembrem lá do atomismo lógico do Wittgenstein. A irrelevância teórica da filosofia. Vejam que coisa fantástica.
na qualidade de suposto conhecimento não científico, ou seja, não empírico do mundo. Só é conhecimento do mundo aquilo que é conhecimento empírico. Questões de fato. Voltando novamente ao Hume. Então, ou juízos de ampliação, para pensar de acordo com Kant, os juízos sintéticos. Então, essa irrelevância teórica da filosofia diz respeito a nós só conseguimos esclarecer sobre aquilo que estamos falando ao falar em termos filosóficos. É a proposta do Wittgenstein, não é novidade, porque você já viu isso na aula anterior. No entanto, esse conhecimento não empírico, que torna não científica a filosofia e a torna irrelevante teoricamente, não a torna inexistente. Isso é importante lembrar. Há uma tarefa da filosofia. Mas a tarefa para todos esses autores na esteira desse primeiro Wittgenstein é tão somente esclarecer o sentido da nossa linguagem, definindo inequivocamente seus sentidos e contribuindo para a criação ou conversão da linguagem numa forma de comunicação estritamente denotativa, lógica e descritiva. E talvez a mais importante, a identificação dos fatos atômicos a fatos empíricos, que levou o círculo à formulação do princípio do verificacionismo. Do que estamos falando aqui? A partir de uma proposta mais estrita, mais fechada do Schlick, o Círculo de Viena desenvolveu várias formulações que tomavam a verificação como critério de delimitação para proposições científicas. O que eu estou chamando de critério de delimitação? Aquilo que podemos aceitar como sendo ciência. A linguagem da ciência ou a linguagem de um conhecimento passível de ser reconhecido como científico. Inicialmente, a proposta era muito Wittgensteiniana, no sentido do primeiro Wittgenstein, simplesmente de que todas as proposições que não se prestassem a estrita verificação empírica seriam desprovidas de significação. Logo, não há como ser científico. No mesmo sentido apresentado agora há pouco, de que, bem, só é possível conhecer aquilo que existe no mundo. Então, se eu não posso ver no mundo que existe algo, isso não tem sentido. Não cabe, aquilo que não se pode falar deve se calar. Lembre do Wittgenstein do Tratados. Posteriormente, anos depois, a partir de crítica e discussão entre os membros, que eles não são unívocos, quando a gente fala Escola de Frankfurt, Círculo de Viena, não é uma ideia só, pessoal. São mais do que tudo movimentos intelectuais com diversas teorias e propostas distintas, centenas de páginas de várias obras que representam uma certa uniformidade em torno de alguns pontos, mas há muitas divergências entre eles. Então, posteriormente, a proposta é reformulada, mais do que tudo pelo Carnap, e a partir do princípio de verificabilidade. Então, não é a questão do ato de verificar. E lá, verifiquei. Porque algumas coisas você não tem como ir lá e verificar. Um exemplo, a teoria da relatividade. Como é que você demonstra experimentalmente a teoria da relatividade? Não é possível. Basta vocês pensarem no exemplo clássico do trem viajando à velocidade da luz. Bem, nós não conseguimos viajar à velocidade da luz, sequer sabemos se é efetivamente possível viajar à velocidade da luz. A não ser em ficção científica, até o momento não. Então, não podemos dizer que isso é verificável. Eu fui lá, fiz e viu, funcionou. Não. Mas a possibilidade de verificar, ou seja, a verificabilidade passa a ser o critério. Então, eu tenho que formular proposições de um modo que elas sejam passíveis de verificação. Verificação é estritamente no sentido aqui etimológico mesmo. Identificar que aquilo proposto é verdadeiro, aquilo enunciado é verdadeiro. Então, de um modo ou de outro, o princípio de verificabilidade define que o significado de uma proposição se reduz ao conjunto de dados empíricos imediatos. Quando eu digo imediatos, aqui é não mediados mesmo, diretamente observáveis, cuja ocorrência confere veridicidade ou veracidade à proposição e cuja não ocorrência a falsifica. Essa ideia de veracidade e falsificação é importante porque vai ser retomada pelo Popper. O significado de uma proposição
são suas condições empíricas de verdade. Então, há significado se a proposição pode ser verdadeira ou falsa. E ela é científica se ela pode ser identificada na sua veridicidade ou veracidade. Os dois termos aqui são possíveis, pessoal. As duas traduções são identificadas. Em veridicidade um pouco mais portuguesa. E aqui nós chegamos ao problema. Partindo dessas concepções, e aqui é importante porque há muitas incompreensões e equívocos na leitura do Popper, que às vezes é pensado, ele é um positivista lógico, positivismo Karl Popper. Há obras mais antigas até no Brasil, em língua portuguesa, sobretudo os diretamente adeptos da teoria crítica, que gostam de enquadrar o Popper como um positivista, ou a proposta dele como positivista. Positivismo já é um termo deveras polissêmico, vocês têm bons artigos, há um do Giddens sobre isso, os 4 grandes sentidos do positivismo. Não vamos entrar nos pormenores disso, mas podemos dizer o seguinte: Popper efetivamente não é um discípulo do Círculo de Viena, ele teve alguma proximidade, discutiu com alguns deles, mas a proximidade dele é crítica. Eles são importantes para ele como objeto de crítica, como sparring, sobretudo, né? Eles são importantes como um alvo no qual ele bate, como vocês vão ver em vários momentos aqui. Vou ler a passagem dele e comentar como eu fiz nas outras aulas. Vamos ficar mais em cima dos textos, que o objetivo dessas aulas não é fazer uma exposição oral aberta, mas sim ajudar vocês a compreender os textos que estão propostos para a disciplina. Diz ele no início do primeiro capítulo da Lógica da Pesquisa Científica. Ora, o princípio da indução não pode ser uma verdade puramente lógica, tal como uma tautologia ou um enunciado analítico. Notem, tautologia ou enunciado analítico, exatamente aquelas proposições desprovidas de sentido, segundo Wittgenstein, e não casualmente aquilo que eram relações de ideias no Hume ou juízos analíticos no caso do Kant. De fato, se existisse algo assim, como um princípio puramente lógico da indução, não haveria problema na indução, pois, em tal caso, todas as inferências indutivas teriam de ser encaradas como transformações puramente lógicas ou tautológicas, exatamente como as inferências do campo da lógica dedutiva. Assim sendo, o princípio da indução há de constituir-se num enunciado sintético, ou seja, enunciado cuja negação não se mostre contraditória, mas logicamente possível. Novamente, questões de fato para Hume ou juízos sintéticos para o Kant. É disso que nós estamos falando. Não há nada de novo até aqui no Popper, mas ele está ressituando o princípio da indução para chegar no problema da indução, como veremos adiante. Dessa maneira, surge a questão de saber por que tal princípio deveria merecer aceitação e como poderíamos justificar-lhe a aceitação em termos racionais. Quando se fala aqui em justificação, é justificação lógico-racional. É esse o ponto para o Popper sempre. Que incoerências podem surgir facilmente com respeito ao princípio da indução é algo que a obra de Hume deveria ter deixado claro. E também que as incoerências só serão evitadas, se puderem sê-lo, com dificuldade, pois o princípio da indução tem que ser, por sua vez, um enunciado universal. Eu destaco isso, pessoal, porque esse é o problema do princípio da indução. O princípio da indução não é dizer isso está acontecendo agora, ou está chovendo. Não, eu quero saber sobre o chover. O enunciado universal. Quando chove? Quando choverá? Como eu posso predizer a chuva? E aqui a gente não está pensando em termos estatísticos necessariamente. Poderíamos, mas não é esse o ponto. Ou, qual é a probabilidade de que aconteça um terremoto? Não é está acontecendo um terremoto agora. Sim, isso é experiência indutiva, mas isso é experiência. Isso não tem a ver com conhecimento. Você não está predizendo nada, muito menos formulando leis. Esse é o ponto. Enunciado universal é lei, nesse sentido lógico. Então, ele baseia-se em recorrências e em variantes. Aquilo que eu já mencionei nas nossas aulas da sexta-feira, como sendo
lógica nomotética de formulação de conhecimento científico. Nós voltaremos a isso depois. Voltando então. Assim, se tentarmos considerar a sua verdade como decorrente da experiência, surgirão de novo os mesmos problemas que levaram à sua formulação. Para justificá-lo, justificar o princípio da indução, teremos que recorrer a inferências indutivas e, para justificar estas, teremos que admitir um princípio indutivo de ordem mais elevada, e assim por diante. Dessa forma, a tentativa de alicerçar o princípio da indução na experiência malogra, pois conduz a uma regressão infinita. Não, para entender isso de modo mais simples, você pode afirmar classicamente, não, os cisnes são brancos. Por quê? Não, porque eu já vi cisnes, desenhos de cisnes, e eles são brancos. Tá, mas já viu outras fontes? Sim, eu já vi cisnes ao vivo e eles eram todos brancos. Tá, então quer dizer que cisnes são brancos? Sim, você sabe isso com base no quê? Na minha experiência. Tá, mas o que fundamenta esse princípio de que a sua experiência é uma fonte válida do conhecimento? As experiências de outras pessoas que também viram cisnes, que também eram brancos. Eis o problema. Há uma quantidade finita de... não existe como você... Um juízo universal, ele, por definição, dá conta do universo, ou seja, de tudo. O que aconteceu, acontece e acontecerá. Lembre da temporalidade do Hume, que é importante para compreender os limites do princípio da indução. Então, o problema aqui é de fundamento. Não há uma justificativa lógica para o princípio da indução. Porque não importa quantas experiências eu tenha, eu não tive as experiências que eu terei. Você não tem como afirmar nada para o futuro, porque a experiência sempre diz respeito ao passado ou, no máximo, a experiência presente, que também pode mudar, a qualquer momento. Então, é esse o problema lógico do princípio da indução. Para a formulação de enunciados universais, isso que é importante destacar. A gente está falando de enunciados universais ou leis. Para isso, o princípio da indução não serve. E que é a intenção, por um lado, dos verificacionistas do Círculo de Viena, por outro lado, do próprio Popper. Agora, a diferença é que, através da verificação, os teóricos do Círculo de Viena consideram que, sim, é possível, não apenas é possível, como é necessário partir de dados empíricos ou de experiências empíricas, para formular juízos e verificar. E aqui está formulado, com base num texto não muito criativamente intitulado O Problema da Indução, do Popper, nesse livrinho aqui, textos escolhidos, organizado pelo David Miller. O problema lógico da indução provém... Eu suprimi algumas passagens porque ele cita isso no contexto no meu comentário a outro autor. Mas é suficientemente didático assim. O problema lógico da indução provém, primeiro, da descoberta de Hume de que é impossível justificar uma lei pela observação ou pela experimentação, pois a lei transcende a experiência. Nesse sentido, existe a experiência futura, da qual eu não tenho experiência. Eis o problema da temporalidade. 2. Do fato de que a ciência propõe e usa leis em toda parte, o tempo todo. Ou seja, o discurso científico é de enunciados universais, é baseado em leis. A isso temos que acrescentar o terceiro problema, o princípio do empirismo, que afirma que só observação e experimentação podem decidir sobre a aceitação ou rejeição das afirmações científicas, inclusive teorias e leis. E eis o problema constitutivo do princípio da indução. Traduzindo em termos mais simples, quantos casos singulares são necessários para formular uma lei universal? Não importa quantos casos singulares você tem, você ainda não tem os do futuro. Você não pode fundamentar uma lei universalizável ou enunciado universal com base no princípio do empirismo ou no princípio da indução. Esse é o problema da indução, como já identificado adequadamente pelo Hume e retomado aqui pelo Popper. E a ele se adiciona outro, que é o problema da demarcação. É interessante essa passagem, que é novamente da lógica da pesquisa científica, que nos coloca isso dessa maneira. O Popper nos coloca isso, né? Nos apresenta isso.
denomina o problema da demarcação o problema de estabelecer um critério que nos habilite a distinguir entre ciências empíricas de uma parte e a matemática e a lógica, bem como sistemas metafísicos de outra. Então, a demarcação, pessoal, não diz respeito a dizer o que é ciência e o que não presta. Não confundam as coisas. O Popper está dizendo apenas o que é ciência e o que é metafísica ou tautologias lógicas e matemáticas. As tautologias, as definições. Não é possível fazer ciência sem essas definições prévias. Definições que são identidades, que não acrescentam elementos, mas que nos dizem o que é o que. Então, ele não está aqui pesando o que é bom, o que é ruim, o que presta como conhecimento, o que não presta. Não é isso. Ele está delimitando o que é passível de ser considerado conhecimento científico, ou seja, aquilo que seriam as ciências empíricas, e aquilo que diz respeito à discussão propriamente teórica, lógica, matemática, as tautologias. É meio repetitivo, mas isso tem que ficar bem claro. Esse problema foi abordado por Hume, que tentou resolvê-lo. Não conseguiu. Com Kant, tornou-se o problema central da teoria do conhecimento. Popper tem uma crítica à noção de juízo sintético a priori, porque ele diz, olha, o Kant tentou resolver o problema da indução humeano com a noção do sintético a priori, enunciado o juízo sintético a priori. Como se pensar que há certos elementos que são a priori, resolve a questão. Segundo Popper, não resolve. E há várias críticas a isso, as maiores críticas vêm dos próprios positivistas lógicos, que arrebentam com Kant. Então, que os meus colegas filósofos não me ouçam dizer isso, mas sim, eles apresentam limitações de todas as ordens e retalham a obra kantiana. O que é importante para o Popper. Ele já não parte da premissa de que juízo sintético a priori resolve o problema, e por isso desenvolve uma outra forma de solução. Com Kant, tornou-se o problema central da teoria do conhecimento. Essa noção. O problema da demarcação. Se, acompanhando Kant, chamarmos ao problema da indução problema de Hume, poderíamos chamar ao problema de Kant o problema da demarcação. Ou seja, ao Kant interessa dizer como é possível produzir conhecimentos de caráter científico. Lembram daquela discussão? O tribunal da razão? O fato de que precisamos ter uma teoria ou uma hipótese em mãos para observar os fenômenos da realidade? Essa reflexividade constitutiva ao humano, eu não posso conhecer simplesmente toda e qualquer coisa. Para conhecer, eu tenho que saber o que eu quero conhecer. E ele destaca justamente esse caráter do Kant, que é inovador e que talvez seja a principal contribuição reconhecida pelo Popper, de que o conhecimento humano é conjectural, ou é hipotético. Sem que você tenha um problema de pesquisa, uma hipótese, algo para inquirir ao mundo, você não desenvolve conhecimento. Você apenas faz uma coleção de fatos. E por isso ele completa dizendo isso. O meu critério de demarcação deve, portanto, ser encarado como uma proposta para que se consiga um acordo ou se estabeleça uma convenção. Isso é importante, é ressaltado pelo Popper em vários textos posteriores, porque ele diz, eu não quero ser dogmático, isso é uma proposta. Isso não é o último, isso não é a final, e não é a melhor. É a que eu posso apresentar aqui, em 1934. Estamos em 2020, talvez hajam outras. Não vamos discutir isso aqui nessa aula, mas no nosso encontro, no debate, eu espero que a gente tenha essa oportunidade. Então, a ideia é que é uma convenção. É um critério aqui para discutirmos. Não é uma lei. Ele não quer ser lido como uma Bíblia. Então, não façam esse uso do Popper, por favor. Isso não é ciência, isso é pseudociência, e sair qualificando, emitindo juízo sobre o que se faz, no âmbito das ciências sociais ou das ciências em geral. E aqui, o critério de demarcação do Popper, que é o ponto mais importante. Por isso que aquele falseabilidade está gritando ali no meio dos slides. Do slide. Ora, a meu ver, não existe a chamada indução. O que ele quer dizer com isso? Inferência indutiva, indução, como fundamento do conhecimento, não existe. Nesses termos, inferências que levam a teorias, partindo de enunciados singulares, verificados por experiência, não importa o que isso possa significar, são logicamente inadmissíveis.
Ou seja, você não vai à realidade e a partir do que você vê na realidade, você formula uma teoria. Para o Popper, não é assim que acontece. E aqui entram em discussão uma série de elementos como temos pressupostos ou podemos agir, como nos sugeriria o Durkheim, livres de prenoções, livres de pressupostos. Vamos lá, puros ao campo, e aí formulamos uma teoria sobre ele. O Popper está lhes dizendo que isso não é possível. Eu não estou aqui afirmando se eu concordo ou discordo dele. Isso é outra questão. Mas para o que ele está propondo-se a fazer, isso não é possível. Logicamente, não é admissível. Ele não está dizendo que não é possível fazer isso empiricamente, efetivamente, através da experiência. Mas, logicamente, não pode ser admitido. Eu formulei minha teoria a partir do meu contato com o campo. Não, ele diz, você já tem uma teoria. Você tem hipóteses, você tem prenoções, você já pensa algo sobre o mundo, senão você sequer entenderia o que estava acontecendo naquela relação social, por exemplo. Embora ele não pense em relações sociais. Ele está pensando em física, ele está pensando em química. Popper está desenvolvendo essa proposta de fundamentação lógica, de formulação de leis em caráter nomotético, pessoal. É isso que é essencial lembrar-se, para a gente evitar confusões muito frequentes na leitura desse autor. Ele não está propondo uma teoria geral da ciência, ou que isso dê conta de tudo o que é possível conhecer. É um critério de delimitação para a produção de enunciados universais, pensando mais no modelo das ciências naturais do que qualquer outra coisa nesse momento aqui. Consequentemente, as teorias nunca empiricamente verificáveis. Elas não podem ser empiricamente verificáveis. Isso quer dizer o quê? Se elas não podem ser verificadas empiricamente, toda a proposta do Círculo de Viena cai por terra. Notem o que ele está fazendo. Se quisermos evitar o erro positivista de eliminar, por força de critério de demarcação, que estabeleçamos os sistemas teóricos de ciência natural, devemos eleger um critério que nos permita incluir no domínio da ciência empírica até mesmo enunciados insuscetíveis de verificação. Contudo, só reconhecerei um sistema como empírico ou científico se ele for passível de comprovação pela experiência. Essas considerações sugerem que deve ser tomado como critério de demarcação não a verificabilidade, mas sim a falsibilidade de um sistema. Em outras palavras, não exigirei que um sistema científico seja suscetível de ser dado como válido, de uma vez por todas, em sentido positivo. Exigirei, porém, que sua forma lógica seja tal que se torne possível validá-lo através de recurso a provas empíricas em sentido negativo. Ou seja, deve ser possível refutar pela experiência um sistema empírico. Traduzindo em termos humanamente mais compreensíveis, o que o Popper está sugerindo é que sim, existe um papel da experiência. A experiência é o critério que nós usamos para identificar se algo é ou não refutável. Nós temos uma hipótese, nós temos uma proposição sobre o mundo. E ela tem que ser, para ser aceita ou admitida segundo o critério de demarcação popperiano como científica, passível de ser falsa. Ou seja, passível de estar errada. Por exemplo, todos os cisnes são brancos. Aí eu encontro um cisne que brilha no escuro. Ele é esverdeado. O cisne mutante. O cisne do Césio. Não. Ou mais simples, o cisne negro. O cisne negro não é um cisne. Ele não é branco. Se todos os cisnes são brancos, ele não é um cisne. Ah, mas isso é um ad hoc. O que é um ad hoc? É uma exceção à regra. É assim que se procede até o Popper. No caso da seleção natural, como um princípio evolucionário pensado pelo Darwin, vocês vão dizer, não, mas o Darwin é revolucionário, a gente já discutiu isso em outra aula, a gente já viu quando falou do Nietzsche, um pouquinho disso. O Darwin admitia que nem em todos os casos a seleção natural era o que operava. Por vezes, ele admitia o princípio do transformismo lamarckiano. Como assim? Darwin é o autor do século XIX, pessoal. Só é pensado o critério de demarcação como falsibilidade e não são admitidas
as chamadas ocorrências ad hoc a partir do Popper. É o Popper que faz essa virada. Uma teoria, ou ela explica tudo, ou ela não explica, ou ela não é válida, ou ela não é logicamente admissível. Estão notando qual é a consequência disso? Você não pode ter exceções à regra. Não é como na gramática, que o hífen se comporta de certa maneira, mas em alguns casos... Não há casos de exceção. Não para a formulação de leis universalizáveis ou enunciados universais. Se é isso que nós queremos, ou a gente explica tudo, ou não é o suficiente. Esse é o critério, e esse é o grande caráter revolucionário do critério da falsibilidade como critério de demarcação apresentado aqui pelo Popper. Você precisa formular hipóteses. O que são hipóteses? Tudo são hipóteses ou teorias em ciência, pessoal. Não existe a ciência última, a grande ciência com C maiúsculo, que explica todo o mundo, porque, primeiro, o mundo muda, os fenômenos naturais mudam, os fatos sociais ou fenômenos sociais humanos também sofrem modificações, isso a gente vai ver doravante aqui na disciplina, e justamente por isso as teorias têm prazo de validade indeterminado, até que uma teoria seja mais ampla, mais generalizável, um enunciado seja mais universalizável, e aqui eu estou colocando não universal, mas universalizável, porque é infinitesimal. Nós nunca chegamos à resposta última. Assim como nós nunca temos acesso ao númeno kantiano, a coisa em si. Então, é sempre infinitesimalmente nós estamos nos aproximando de algo que representa melhor a realidade. Nossas teorias, nossas hipóteses não são mais que representações da realidade. Elas não refletem os fatos de modo indubitável. Quem sugerir isso a vocês e se aferrar a essa factualidade última está sendo anticientífico num sentido popperiano. E, curiosamente, não é incomum nós encontrarmos posições dessa natureza. Aqueles que mais querem ser popperianos se aproximarem mais de um critério de verificação que lembra muito dos positivistas lógicos. Nós temos que tentar produzir as melhores teorias possíveis para dar conta da maior quantidade de fenômenos possíveis, sabendo que estamos fadados ao fracasso. Vai haver teoria melhor que a nossa. Do ponto de vista lógico, a proposta do Popper é muito boa, se não a mais perfeita que temos até o momento, para compreender ciências nomotéticas, visando produzir leis universais ou enunciados universalizáveis. Mas a própria pretensão da universalidade, percebam, é algo que reporta-se lá ao século XVII, ainda ao Descartes, ou as leis pretensamente universais, pensadas ou imaginadas para o Hume, para pensar em comportamento humano. Então, é nesse âmbito nomotético, constituição de leis universais, normas a partir de fenômenos observáveis, passíveis de reprodução, experimentalmente observáveis, nesse sentido, tomando o critério de demarcação popperiano, falsibilidade é um critério para definirmos como científicas as hipóteses formuladas. E não temos mais do que isso, hipóteses ou teorias em ciência. Quem disser para vocês, nesse sentido, que nós trabalhamos com fatos em ciência, está fazendo uma leitura um pouco criativa da proposta do Popper aqui. Mas nós temos problemas apontados pelo Popper e que dizem respeito tanto à objetividade quanto à subjetividade. Ainda que eu estou muito centrado, pessoal, na discussão popperiana da lógica da pesquisa científica. Há toda uma discussão do Popper com as ciências sociais, com a teoria crítica, nas décadas subsequentes. Ele foi muito longevo. Então aqui o Popper tinha 35 anos quando publicou essa obra. Ele morreu com 92. Então é óbvio que ele mudou algumas posições, repensou alguns pontos, foi até mais crítico quanto a algumas dessas posições, pensando em outros. Eu vou exemplificar aqui isso rapidamente apenas. Mas o que eu acho importante destacar é o modo como ele concebe, desde o início,
o escopo de hipótese ou teoria científica ao qual ele está atribuindo o seu critério de falsibilidade como critério de demarcação, como proposta convencional para se dizer isso daqui é ciência, aquilo ali é metafísica, matemática, lógica, são tautologias, é outro tipo de coisa. Não é exatamente ciência. Mas nem por isso ele chama de pseudociência. Isso é outro debate. O uso que faço dos termos objetivo e subjetivo não difere de Kant. Ele usa a palavra objetivo para indicar o conhecimento científico, que o conhecimento científico deve ser justificável. Kant aplica a palavra subjetiva a nossos sentimentos e convicção de variados graus. Ou seja, o que o Popper usa aqui, e ele estudou muita psicologia, então ele sabe do que ele está falando nesse sentido, não é a nossa convicção o que torna mais válido um conhecimento, mais justificável. Não há relação entre justificação do conhecimento e convicção. Então, se vocês quiserem lembrar aqui de ética da responsabilidade e ética da convicção, na concepção weberiana, nós já temos uma diferença. Se para o Weber a verdade era um valor, o Popper aqui já está dizendo assim, todos os nossos valores subjetivos, inclusive a busca pela verdade, não são necessariamente relevantes para a formulação e fundamentação lógica do nosso conhecimento. Nos diz ele, Kant foi talvez o primeiro a reconhecer que a objetividade dos enunciados científicos está estreitamente relacionada com a elaboração de teorias, com os usos de hipóteses e enunciados universais. Destaque a isso, pessoal. O uso de hipóteses de enunciados universais. Só quando certos acontecimentos se repetem segundo regras ou regularidades, tal como é o caso dos experimentos passíveis de reprodução, podem as observações ser submetidas à prova. Em princípio, por qualquer pessoa. Não tomamos muito seriamente nem mesmo nossas observações, nossas experiências subjetivas, e não as vemos como observações científicas até as havermos repetido e submetido à prova. Somente por meio de tais repetições podemos chegar a convencer-nos de não estar à frente de uma simples coincidência isolada, mas diante de acontecimentos que, por força de sua regularidade e possibilidade de reiteração, colocam-se em princípio como intersubjetivamente suscetíveis de prova. O critério para o Popper da objetividade é essa possibilidade ou suscetibilidade de prova intersubjetiva. Replicabilidade por outras pessoas. Se eu fiz o experimento e só funciona comigo o experimento, bem, então eu sou a causa daquele experimento. Novamente, ciências nomotéticas, ocorrências passíveis de repetição em condições experimentais. Para esse contexto, o princípio de demarcação do Popper, como falsibilidade de hipóteses, funciona, explica e serve para diferenciar logicamente. Embora ele mesmo admita, eu estou pensando aqui logicamente, não como as pessoas fazem ciência, mas como elas deveriam fazer, visando fazer a melhor ciência e operando segundo critérios lógicos. Às vezes lembra um pouco o Sr. Spock, do Star Trek. Caso vocês não lembrem ou não conheçam, assistam, vale a pena. A série inicial mesmo, bem clássica, os primeiros episódios ali, o personagem que opera segundo critérios estritamente lógicos. O Popper às vezes lembra um pouco o Spock nesse sentido. O problema é, humanos talvez não operem de modo estritamente lógico. Talvez os cientistas tenham certas vinculações subjetivas às suas teorias. E não fiquem tão felizes de ver um jovem de 20 e tantos anos refutando a sua hipótese, às vezes chamada como tese ou teoria, que foi importante e basilar para todo um campo de conhecimento por mais de 50 anos. Então nós temos uma série de outros processos aos quais o Popper é muito crítico, ele não entra nesse debate, não porque ele desconheça o debate, mas ele não entra justamente porque ele sabe que sai da dimensão lógica. E o que nós queremos aqui é entender essa dimensão lógica do Popper, o critério de demarcação, falsibilidade, e aqui ele se refere. Ele se refere às ciências de caráter nomotético, a experiências passíveis de repetição e de prova intersubjetiva. E aqui vocês poderiam se perguntar,
e como as ciências sociais ficam em meio disso tudo. No início da próxima aula, sobre Thomas Kuhn, eu vou resgatar um pouco disso, iniciando já, antes de apresentar a obra do Kuhn, com algumas das limitações da teoria do Popper, porque isso transcende a teoria do próprio autor. E o objetivo aqui era tão somente apresentar apenas algumas pinceladas, uma apresentação muito didática e inicial da sua teoria apresentada aqui na lógica da pesquisa científica. Então, pessoal, espero que tenha sido suficientemente claro. O autor é muito mais denso, amplo, enfim, 92 anos ele escreveu muito mais coisa do que apenas o capítulo inicial dessa obra. Então, não levem isso como critério para compreender o autor como um todo, mas sim como um convite a começar a entrar no pensamento desse autor. Agradeço pela atenção de todos e até breve.